Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. 2 bilhões de reais, novo estádio do Mengão avança e Landim já tem parceiros interessados em investir. 271 milhões de reais, Defensor não joga mais no Flamengo. Após liberação de Tite, ele vai ser negociado. Chances de Gabigol sair do Flamengo aumentam após situação complicada nos bastidores do Mengão. Flamengo avalia investida para fechar com grande alvo do Palmeiras no mercado da bola. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A Ferj marcou o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca entre Nova Iguaçu para o estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda. O Nova Iguaçu chegou a anunciar que o jogo seria no Maracanã, mas o consórcio Fla-Flu não respondeu o pedido do clube e da Ferj para realizar a partida no Maracanã. De acordo com o jornalista Gilmar Ferreira, a postura do consórcio seria uma represália à exibição pelo Vasco no jogo de ida de uma mensagem na camisa com os dizeres Maracanã para todos. Esse é o nome do consórcio com o qual o Vasco, em sociedade com a W Torre, disputa a licitação pela concessão do Maracanã pelos próximos 20 anos. É provável que a negativa do Flamengo em ceder o Maracanã tenha a ver com a possível vantagem técnica que o Vasco levaria ao jogar as semifinais contra um adversário supostamente mais fraco. Conforme o portal Mundo Rubro-Negro revelou na segunda-feira, o consórcio já elevara na semifinal o valor do aluguel cobrado ao Vasco, que teve que pagar R$350 mil contra 300 mil na Taça Guanabara e 250 mil no ano passado. O Nova Iguaçu manda seu jogo pela Copa do Brasil contra o Internacional hoje no Mané Garrincha. No caso do Campeonato Carioca, porém, não havia mais tempo hábil para marcar o jogo para fora do Rio de Janeiro e por isso a opção do Volta Redonda. Na final, independentemente se o Nova Iguaçu ou o Vasco se classificarem, o regulamento do campeonato prevê que os dois jogos serão realizados no Maracanã, a não ser que haja acordo entre as duas equipes finalistas e autorização da Ferj para a mudança do local da partida. O Nova Iguaçu, que fez a melhor campanha na primeira fase, tem a vantagem do empate contra o Vasco da Gama após a primeira partida ter terminado em 1-1. O jogo acontece no domingo às 16 horas, horário de Brasília, em Volta Redonda. Já a partida de volta entre Flamengo e Fluminense foi confirmada pela Ferj para sábado às 21 horas, horário de Brasília, no Maracanã. Após as especulações de que o atacante Ramon Souza estaria na mira do Mengão para a próxima temporada, finalmente tivemos um posicionamento oficial de uma das partes envolvidas nas especulações. Em entrevista para o portal Via País, um empresário do paraguaio Ramon Souza deixou claro qual o objetivo do seu jogador para o futuro de sua carreira e um recado chegou ao Flamengo. Segundo as informações do empresário, o jogador não deve jogar no Flamengo. A ideia do staff e do jogador é ir para o futebol europeu, ingressando em uma das grandes ligas europeias. A ideia é que ele dê o salto para o futebol europeu. Nosso objetivo é chegar às grandes ligas. Estamos trabalhando com uma equipe de pessoas muito qualificadas. Conforme dados levantados pelo portal Transfer Market, o Souza, ele tem direitos econômicos avaliados em 8 milhões de euros, aproximadamente 43,5 milhões de reais na cotação atual, e tem contrato com o Talleres da Argentina até dezembro de 2026. Com seu contrato chegando ao fim, sem um posicionamento do clube em relação a uma extensão, uma saída do Gabigol já não é mais descartada, até porque o mercado da bola está quentíssimo. Liderado pelo Augusto Melo, que é o novo presidente do Corinthians, por exemplo, segue acompanhando de perto todo o desenrolar da situação do jogador, aguardando pacientemente por um desfecho favorável ao Corinthians. De acordo com o portal O Dia, em conversas informais com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, o atacante teria deixado claro que não iria assinar nenhum pré-contrato, aguardando um desfecho do Flamengo.
Porém, o que vem atrapalhando a sua negociação é o fato de que ele não estaria disposto a mudar o formato da sua proposta inicial, que vinha sendo conduzida por seus empresários e também pelo Marcos Braz. Até aqui, o presidente Rodolfo Landim ainda não entrou na negociação para resolver de uma vez por todas esse entrave, justamente porque existem duas situações que precisam ser resolvidas antes de uma decisão final. A primeira, o julgamento por infração do artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, o CBA, fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle de dopagem por um atleta ou por outra pessoa. Esse julgamento está marcado para o dia 18 de março, que pode fazer com que o jogador pegue uma suspensão de até 4 anos. Segundo, o jogador precisaria ter uma reviravolta em campo para justificar qualquer renovação com um percentual de aumento salarial e com tempo mais prolongado de contrato, pois vive uma má fase. Se tratando apenas da temporada de 2024, o Gabigol tem 293 minutos jogados e 2 gols apenas pelo Campeonato Carioca, enquanto o Pedro, seu principal concorrente à vaga de titular da equipe, possui 552 minutos, 9 gols e 1 assistência. Caso o jogador realmente não consiga reagir dentro de campo, as esperanças do Flamengo são que apareçam equipes do exterior interessadas, evitando que seja necessário vê-lo atuando em algum rival aqui no Brasil. Por outro lado, todos sabem que o Timão não deve perder tempo, prometendo fazer de tudo para contar com o atacante para o próximo ano, pois sabem bem da qualidade já comprovada em temporadas passadas. Depois de uma lesão muscular, o Gabigol treinou com o grupo nessa última terça-feira e deve ficar à disposição do técnico Tite para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. Atualmente o Flamengo manda os seus jogos no Maracanã, mas vem cada vez mais enfrentando a concorrência de outras equipes, deixando ainda mais claro a necessidade de ter a sua casa própria. Com tudo isso, a diretoria apresentou um projeto ao presidente da Caixa Econômica Federal numa reunião realizada nesse sábado passado na Gávea, onde foi detalhado sobre o projeto que o Flamengo tem para iniciar a construção do seu tão sonhado estádio. O encontro foi o pontapé inicial para que o planejamento finalmente saia do papel. Isso porque ainda é necessário que o Flamengo apresente uma proposta para viabilizar a compra do terreno na região do gasômetro. Diante da movimentação que vem acontecendo nos bastidores do Flamengo para a construção do estádio, muitas empresas privadas vêm demonstrando grande interesse em realizar parcerias para ajudar o Flamengo nessa fase. A diretoria vem analisando com cautela, com o objetivo de entender o que é melhor para a equipe nesse momento, já que a intenção é não comprometer financeiramente a equipe com a construção do estádio. Sendo assim, a gestão vem se empenhando em buscar parcerias e vem recebendo positivamente os interesses em fazer parte desse processo grandioso da equipe. Vale destacar que a expectativa é que o orçamento para essa obra seja na faixa de 2 bilhões de reais. A expectativa é que a ideia saia do papel o quanto antes, mas a gestão não tem pressa em realizar os acordos, já que é necessário analisar e calcular como isso interferiria financeiramente na equipe, mesmo diante das parcerias que possam ser fechadas. O patrocinador BRB já sinalizou com 700 milhões de reais em troca de ter a sua marca no name rates do estádio. Tá esquentando, moçada, tá esquentando. O Flamengo, que já gastou 158 milhões de reais com transferências nessa janela, ainda não dá por encerrada a sua busca por reforços aí para a temporada de 2024. Segundo a apuração do portal El Craque Deportivo, um dos nomes avaliados pelo Flamengo é o lateral esquerdo Enzo Dias, do River Plate.
O jogador de 28 anos é visto com bons olhos pela diretoria, que não descarta perder o Ayrton Lucas em meio a uma boa proposta do exterior, algo que já aconteceu no ano passado. Entretanto, embora acompanhe o jogador, a tendência é que o Mengão só invista nele caso, de fato, a chegada de um lateral esquerdo se torne necessária. Vale ressaltar que, além do Flamengo, o Enzo, de acordo com a fonte, também é monitorado pelo Palmeiras e por times do futebol argentino. O clássico entre Fla-Flu promete agitar o Maracanã nesse sábado pelo segundo jogo das semifinais do Carioca. Com o Flamengo como mandante, a expectativa é de que o Maraca lotado, com a maior parte das arquibancadas vestidas de rubro-negro. Agora, como mandante diante da sua torcida, o Mengão busca consolidar a sua vantagem e garantir uma vaga na final do estadual. Os ingressos estão sendo disputados pelos torcedores, com mais de 25 mil vendidos até o momento. O setor norte vai ser exclusivo do Mengão, enquanto o sul vai ser ocupado pela torcida do Fluminense. O restante do estádio será de público misto, com prioridade de compra para os flamenguistas. Com o clima de rivalidade e a expectativa de um grande jogo, o Maracanã certamente vai estar pulsando com a energia das duas torcidas para um espetáculo digno de um dos maiores clássicos do futebol mundial. Com 4 zagueiros de ótimo nível, Léo Ortiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno e Davi Luiz, o Flamengo ensaia liberar um defensor para ele ter espaço em outra equipe e assim ganhar mais experiência. Trata-se do jovem Cleiton Santana, de apenas 20 anos. O canhoto é considerado um defensor muito promissor e o Tite gostou do que viu durante os treinamentos. A multa rescisória da joia é de 50 milhões de euros, 271 milhões de reais. Mas, como a zaga está completa, ele dificilmente vai conseguir jogar no restante da temporada. Segundo o Transfer Market, o Cleiton tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025. Patrocinado pela Adidas, o garoto tem 1,94 e é agenciado pela empresa Bertolucci Esportes. A expectativa é que o Cleiton Santana seja liberado para uma equipe brasileira por empréstimo, com a garantia que vai ter mais minutos em campo. Há clubes parceiros, como o Bragantino e o Curitiba, que podem ser o destino do zagueirão. Em contrapartida, a direção do Flamengo ainda busca reforços e está de olho nas movimentações do mercado interno. Há a possibilidade de aparecer caras novas nas próximas semanas. Aí eu te pergunto, você acha uma boa o Flamengo liberar o Cleiton por empréstimo para que ele ganhe rodagem? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui de coração. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!